Salve, meus queridos irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja com todos. Vamos hoje mais um evangelho para a bênção de Deus. Querida doce Mãe Maria, Mãe de Jesus, abençoe a todos os vossos filhos, derramando sobre todos os vossos eflúvios de amor, de bênção, de paz e de luz. Esteja conosco, doce Mãe Maria, hoje, amanhã e sempre, abençoando nossos lares, nossos familiares e toda a humanidade. Em nome de Jesus, que assim seja. A fé transporta a montanha. Poder da fé. Quando veio ao encontro do povo, um homem se aproxima dele e, ajoelhando-se a seus pés, disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei com vocês? Até quando o suportarei? Tragam esse menino. Depois de ameaçar o demônio, esse saiu do menino, que no mesmo instante ficou curado. Então os discípulos se dirigiram a Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que nós não pudemos expulsar o demônio? Jesus lhes respondeu: Por causa de sua incredulidade, pois em verdade lhes digo que aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada lhe seria impossível. São Marcos. No sentido próprio, é certo que a confiança em suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não podem ser feitas quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra, que se encontra nos homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que levam a vencer os obstáculos, nas pequenas coisas como nas grandes. A fé vacilante dá a incerteza e a excitação de que se aproveitam aqueles que temos de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Em outras acepções, a fé se diz da confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que permite ver em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de modo que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com passo firme. Num e noutro caso, ela pode levar a realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Ela dá a paciência que sabe esperar, porque, tendo em seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem certeza de chegar ao objetivo. A fé vacilante sente sua própria fraqueza quando é estimulada pelo interesse, se torna furibunda e julga suprir a força com violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. Deve-se evitar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita sua fé em Deus mais que em si próprio, porque sabe que é simples instrumento da vontade de Deus. Nada pode sem ele. É por isso que os bons espíritos vêm em seu auxílio. A presunção é menos fé que o orgulho, e o orgulho é sempre castigo, cedo ou tarde, pela acepção, pelos malogros que lhe são infligidos. O poder da fé
recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica suas qualidades e lhe dá um impulso, por assim dizer, irresistível. É por isso que aquele que um grande poder fluídico normal acresce uma fé ardente, pode só pela vontade dirigida para o bem operar esses fenômenos estranhos de cura e outros, que outrora passavam por prodígios, mas que não são, contudo, senão o efeito de uma lei natural. Esse é o motivo pela qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curaram, é porque não tinham fé. Então, meus queridos irmãos, o poder da fé. Realmente, para se trabalhar com Jesus, tem que ter fé e tem que ter muita confiança em Deus, na proteção dos espíritos de luzes, né, para expulsar os espíritos que nos querem mal. Aqui se fala sobre demônios, mas os demônios são só alma de seres humanos que viveram na Terra, né, que foram maus, não tinham conhecimento e só faziam maldade. Então eles são dados como demônios, né? Mas Deus não criou demônios. Então são só espíritos de homens que viveram na Terra. Então, todos nós temos inimigos de vida passada, tem aqueles espíritos brincalhões que querem nos prejudicar, aqueles que aproximam de nós e a gente sente muito mal com a presença deles, né? Como aconteceu com esse rapaz aqui que caía no fogo, outra hora na água. Então, os apóstolos não conseguiram afastar, como disse Jesus, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, diria essa montanha, transporta-se daqui para ali, ela transportaria, né? Então, quando a gente vai lidar com esses espíritos, se a gente não tiver fé em Deus, e confiança em Deus, e confiança em nós, no poder de Deus que está dentro da gente, a gente não consegue encaminhar eles para uma casa de socorro e nem afastar os outros, porque tem espíritos quando vêm incorporar, eles são tão maus e fortes na energia negativa deles que a gente não aguenta ficar com eles em 2 minutos. É muito ruim a sensação quando esses espíritos que não querem ajuda incorporam na gente, é uma dor na nuca muito grande. Então, a gente só manda eles embora se eles não querem socorro. Agora, aqueles que querem ajuda, a gente conversa, procura doutrinar eles, conversando com eles. Graças a Deus, a maioria são ajudados, aqueles que querem ajuda. Agora, aqueles que não querem, nem fazer o quê? Mas uma semente ali já foi lançada. Mesmo naquele pouco segundo ali, a gente procura colocar ali uma semente. Então, como Jesus nos fala aqui, a montanha que a gente tem que transportar é o orgulho, o egoísmo. A gente deve pedir a Deus muita força, pedir a Jesus que ilumine os nossos caminhos e nos ajude a tirar essas montanhas que a gente tem dentro de nós. O orgulho, o egoísmo, a maldade, tudo aquilo que é negativo. São montanhas imensas que impedem o nosso progresso espiritual. Às vezes a pessoa já evoluiu em uma parte, mas não evoluiu em outras. Então todos nós temos muitos defeitos, nós temos as nossas próprias lutas internas para vencermos, né? Então, só com Jesus à frente a gente consegue. Então, os apóstolos de Jesus, depois dessas passagens aqui, depois que Jesus desencarnou, eles fizeram grandes milagres, né? Fizeram grandes milagres que eles aprenderam muito com Jesus e eles já vieram de uma certa forma preparados para isso, né? Para caminhar junto com Jesus e fizeram muitos milagres. Então eles aprenderam a transportar, né, a montanha da nossa ignorância, das nossas incertezas, para ter realmente fé em Jesus e saber que com Deus a gente pode tudo, né? Então,
A gente não pode ter uma fé vacilante. Tem pessoas que às vezes oram, pede a Deus, eu quero isso, 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 aquilo. Aí não acontece, aí eles brigam com Deus, né? Ah, não adianta nada rezar, eu rezei, não adiantou nada. Mas a gente tem que pedir realmente com fé, na certeza que nossas preces estão sendo ouvidas. E de uma forma ou de outra, Deus vai nos atender. E nem sempre é do jeito que a gente quer, porque Deus sabe o que a gente precisa. Então nós devemos pedir com confiança. E o que nós podemos pedir que nunca nos será negado é pedir força, coragem, esperança para seguir em frente. Pedir a Jesus que nos mostre os caminhos certos a seguir. Isso nós vamos receber. Agora não adianta a gente querer pedir para ganhar na loteria, para casar com um príncipe encantado, porque isso não vai acontecer. Podemos pedir assim a Deus que coloque em nosso caminho uma pessoa boa, honesta, né? Que a gente possa, se a gente quer casar, para a gente criar um lar, ter os nossos filhos, mas nós já temos aquelas pessoas com quem nós fizemos compromisso, né? De quando reencarnar aqui na Terra, de encontrar com elas, criar um lar e ter os nossos filhos. Então, se a gente já tem esses compromissos, aí não adianta a gente pedir a Deus, não quero o princípio encantado, mas a gente pode pedir que a pessoa que a gente for encontrar, que possamos ter uma vida boa, que seja uma pessoa honesta, trabalhadora ou trabalhadeira, né? Para que possamos criar os nossos filhos com amor, com fé no caminho de Jesus. Então, temos que pedir com fé aquilo que nós queremos, né? Com muita fé mesmo, que aí as nossas preces vão ser atendidas de uma forma ou de outra. Então, quando a gente tem fé e confiança em Deus, a gente ora com confiança. A gente não fica vacilante, né? E a gente sabe que se as coisas não aconteceram ali naquele momento, é porque ainda não está na hora, que na hora certa as coisas vão acontecer, né? Então, o poder da fé. Uma vez eu li uma história de um garoto, dois garotos, que estavam patinando em um lago congelado. Estavam ali patinando e o gelo quebrou, um dos garotos caiu na água e a água que ficou em cima na mesma hora congelou. Aí as pessoas de longe que viram chamaram socorro. Mas o menino, o que não caiu, né, pegou o patins dele, foi cavando, fazendo buraco ali no gelo para poder salvar o amigo dele. Ele cavou, cavou. Quando o socorro chegou, ele já tinha tirado o menino de dentro da água. Aí falaram assim, é impossível, ele não ia conseguir com o patinho quebrar o gelo e tirar o menino de dentro da água, não. Aí alguém falou assim, ele conseguiu porque não tinha ninguém aqui para falar com ele que ele não podia. Ele acreditou que podia salvar o amigo e ele conseguiu. Então, muitas vezes a pessoa pensa, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, e alguém fala, e que é isso, você é um pobre coitado, você não vai conseguir estudar, comprar livros, ir para a faculdade, não, você não vai conseguir isso não. Acaba matando os sonhos das pessoas. Mas se em vez disso a gente falar com ele, vai em frente, lute pelo seu sonho que você vai conseguir. A pessoa consegue. Muitos sonhos são destruídos justamente porque chega alguém e fala que a gente não pode fazer aquilo, que a gente não pode isso, a gente não pode aquilo. Mas a gente pode sim, quando a gente quer e a gente confia. Então, geralmente, quando a gente reencarna, às vezes desde criança a gente pensa, digamos, eu quero ser mecânico, eu quero ser bombeiro, eu quero ser isso. É porque já traz aquilo dentro dele. Como a minha neta Gabriela, desde pequenininha, dos 4 anos, que ela falava, eu quero ser médico de bicho, eu quero cuidar dos bichos. E hoje já está fazendo faculdade de veterinária. Então, é um sonho que ela trouxe com ela desde pequenininha, né? Então, a gente tem que confiar nos nossos sonhos, ter fé em Deus e correr atrás, né? Porque não adianta a gente ficar sentada esperando que o milagre vai acontecer, que nós vamos ganhar na loteria, para ir na faculdade, para comprar os livros, não. A gente tem que correr atrás. Quem tem a facilidade de ir para a faculdade, comprar os livros, ficar só estudando sem ter que trabalhar, é fácil.
Mas para quem tem que trabalhar e estudar é muito difícil. Então, se a pessoa quer, ela tem que ter força de vontade e correr atrás para realizar os seus sonhos, né? E com certeza vai conseguir, de uma forma ou de outra, né? Porque na vida tem muitos empecilhos que às vezes acabam atrapalhando os nossos caminhos. Então, quantas histórias que a gente vê aí de pessoas que quando jovem queriam ser, digamos, médicos, né, engenheiro e não conseguiram. E depois, lá para 60, 70 anos, foram estudar, fazer faculdade, para realizar os sonhos. Conheci uma senhora que com quase 50 anos foi fazer faculdade e se tornou médica. Então, nunca é tarde para correr atrás dos sonhos. Às vezes, no momento, se tem família, se tem que educar os filhos, é difícil, mas depois pode se correr atrás, né? Então, é isso, meus irmãos, a fé. Temos que ter fé em Deus, temos que ter fé em nós, na certeza de que Deus nos ampara, que Deus está sempre junto conosco, nos dando força na nossa caminhada. Ninguém está sozinho. Então vamos confiar em Deus, confiar na força de Deus que há dentro de nós, pois todos nós somos herdeiros de Deus, né? Então vamos confiar, vamos ter fé em nós, no poder, na força divina que existe dentro da gente e vamos correr atrás para conquistar os nossos sonhos, com fé e confiança. Lembrarmos sempre que se tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mandar uma montanha mudar de lugar, que ela vai mudar. Então é isso, meus irmãos. Que a bênção e o amor de Deus estejam com todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a